Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal. Nesse vídeo vamos abordar o mapa de mecânica e resistência dos materiais. Mapa que muita gente havia me pedido ajuda desde o início do módulo. Já ajudei vários alunos, vários grupos de estudo na realização deste trabalho, deste mapa. Fizemos passo a passo, item por item. Então, se você ainda não finalizou o seu, me manda um WhatsApp. Meu número tá na descrição desse vídeo, pessoal. Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Ajudei várias pessoas, vários alunos ao longo desse módulo e foi um prazer estar com vocês. Desde já, deixo registrado a minha gratidão e a minha felicidade. E, claro, seguimos juntos nos próximos módulos, tá bom? Bom, meus queridos, nesse vídeo, a gente vai abordar esse mapa, a gente vai calcular várias coisas juntos e vamos rever vários conceitos. É um mapa bem legal, porém precisa estar bem atento a determinados pontos, tá bom? Então vamos lá então? Vem comigo! Bom, pessoal, então a gente está aqui no nosso caderninho, já com o nosso mapa, pessoal. Só que antes de iniciar, eu queria rever uma coisa com vocês. Lembra a definição de momento? Como a gente calcula momento? Por que eu estou falando isso? Porque eu senti que vários alunos, vários grupos de estudo estavam com muita dúvida quanto ao cálculo de momento e a gente vai usar para determinar várias coisas nesse mapa. Então, eu fiz um exemplo. Por exemplo, considere essa carga aqui, representada por essa seta, como sendo de 10 kN, tá bom? Então, aqui a gente vai dizer que esse ponto aqui é o ponto A e a gente também pode afirmar que essa distância aqui, ela tem quanto, gente? A gente vai dizer que aqui tem quanto? Tem 6 metros, beleza? E aí a questão é o seguinte, qual é o momento que essa força de 10 kN gera sobre o ponto A? Bom, a gente tem que revisar o que é momento, né? Lembra que momento é, na verdade, um produto vetorial entre R e F, onde R é a distância entre o ponto no qual eu estou calculando o momento e o ponto no qual a força está aplicada, e F é a própria força. Isso é a notação vetorial, a definição. Na engenharia, a gente sempre trabalha com um braço de alavanca. A gente usa RF em módulo, e aí analisa só o giro, onde esse R é o famoso braço de alavanca, pessoal. Braço de alavanca. O que é isso, braço de alavanca? É a distância perpendicular, mais uma vez, a distância perpendicular entre o ponto no qual estou calculando o momento e a força. Nem sempre a gente vai ter uma distância perpendicular de cara. Nesses casos, a gente translada a força segundo a sua linha de ação. Porém, aqui e no mapa também é mais tranquilo, não vai precisar disso. A gente já tem a distância de cara perpendicular. Bom, se a gente analisa esse exemplo, eu sei que o momento vai ser a distância entre o ponto que eu estou calculando e a força vezes a própria força. Qual é essa distância? Lembrando, é a distância perpendicular. Então, a distância perpendicular ela vai ser aqui do A e vai ir até o ponto que eu estou aplicando a força. Então, ele chega aqui. Tá vendo? Então, é 6. Então, no meu exercício aqui, meu R é igual a 6 metros e a minha força é igual a 10 kN, certo? E aí, pessoal, como a gente analisa o giro? Ora, a gente pode ter um momento tanto nesse sentido quanto nesse sentido. Geralmente a gente arbitra esse como positivo e esse negativo. Horário negativo, anti-horário positivo. Bom, sendo assim, qual vai ser esse momento? Esse momento é R vezes F, então vai ser igual a 6 vezes 10, que é igual a quanto? 60 kN. E eu pergunto, qual sentido ele está girando? Então, é R vezes F, né? Ó, pensa comigo. O F, ele tá bem aqui, ó. Então, tem aqui um F. Beleza. E o R? Ora, o R, ele tá bem aqui. Então, tem aqui. Esse cara é o R. Então, qual vai ser o momento? Pessoal, o giro, perdão. Ó, a gente inicia lá no ponto no qual eu tô calculando, que no caso seria o A. E aí eu ando sobre ou na mesma direção no sentido do R. Andei até achar a força. Achei a força, eu giro na direção da força e fecho o meu giro. Olha lá. Então, esse é o sentido do meu giro. Entendeu a ideia? Venho sobre o R e giro no sentido da força e fecho. Então, esse é meu giro. Então, tá no sentido
horário. Então a gente coloca aqui, ó, o giro, o sentido dele. Ele tá girando... Opa! Então ele tá girando nesse sentido aqui. Então a gente tem um momento de 60 kN girando no sentido horário. Beleza? Com isso, a gente agora pode iniciar o nosso mapa. Vamos lá, então? Bom, pessoal, no nosso mapa a gente tem essa estrutura e ele fala para a gente: você, como engenheiro de produção, necessita realizar a verificação de um elemento estrutural de uma ponte. O suporte de concreto armado é usado para apoiar as longarinas da plataforma de uma ponte. Represente graficamente os diagramas: força cortante e momento fletor, no caso, né, para o suporte quando submetido à carga das longarinas mostradas na figura. Considere que as colunas A e B exercem somente reações verticais no suporte. Beleza? Tranquilo então, né, pessoal? Bom, sendo assim, a gente então vai ter que modelar esse sistema estrutural enunciado em um sistema unifilar, com a viga e os apoios. Bom, então vai ficar de que forma? Pensa comigo, eu tenho como uma viga que ele chama de suporte, beleza, então esse de verde. De vermelho eu tenho os pilares, que na verdade vai desempenhar o papel dos meus apoios. E aí em preto eu tenho minhas cargas, beleza? Então, ó, eu posso o sistema unifilar, ou seja, o modelo físico dessa representação é o seguinte, ó, vem comigo. Bom, pessoal, então posso dizer que o modelo físico dessa representação em sistema unifilar fica assim. Olha lá, deixa eu até tirar o zoom, olha lá, é exatamente a mesma coisa. E aqui a gente tem aquela carga lá de 60 kN, aqui eu tenho de 35 kN, 35 kN, e por último aqui eu tenho uma carga de 60 kN, tranquilo. E as distâncias? Bom, aqui é 1,0 metro, aqui é 1,0 metro. Depois a gente tem 1,5 metros, 1,5 metros, aí depois vem 1,0 aqui, 1,0 metros aqui. Tranquilo? Ele fala que os apoios exercem uma reação que vertical. Então, ó, a gente tem que determinar, a primeira coisa é as reações de apoio. Então, essa setinha que eu estou representando agora é de azul. Então, a gente vai ter essa reação aqui, representada por essa setinha, e uma outra reação bem aqui, ó, representada por essa outra. Onde cada uma delas, a gente, como aqui é o pilar A e aqui é o B, então eu vou chamar isso aqui de VA e essa aqui de VB. Tranquilo? Pronto, pessoal, então meu sistema, minha modelagem estática já está feita, agora é só cálculo. Então qual é o primeiro cálculo que a gente sempre faz, pessoal, nesse tipo de problema? Primeira coisa é determinar as reações de apoio, ou seja, o VA e o VB. Então as reações de apoio são as forças que surgem no pilar em resposta aos carregamentos externos, que são essas cargas pontuais de 60, 35 e 60. Ou seja, são as forças que sustentam minha estrutura, beleza? Então a gente tem que determinar o valor delas. Qual será então? A gente usa então as equações de equilíbrio. Quais são elas? Somatório de forças verticais, somatório de forças horizontais, somatório de momentos. Porém, aqui não tem força horizontal, então a gente não vai usar essa equação, a gente vai concentrar nas outras duas. Então, pessoal, eu sempre sugiro que a gente comece sempre fazendo o somatório de momentos em um dos pontos. Então, nesse caso, a gente vai usar o ponto A, arbitrando como positivo o momento, aquele momento que faz um giro anti-horário. Beleza, até aí? Então, agora a gente vai fazer, de fato, esses cálculos e começar, então, a resolução do nosso mapa. Então, ó, vamos lá, então, vem comigo. A gente vai calcular, então, o momento gerado por cada força. Qual é o momento gerado pela força de 60? Ó, pensa comigo. Então, ó, a força de 60 tá aqui, o meu ponto A tá aqui. Então, usado o ponto A, opa, achei a força de 60. Então, ó, venho aqui nesse R, que é essa flechinha, e girei. Eu giro nesse sentido. Esse sentido é o qual? É o positivo. Então, vai ficar... Qual é o momento da força de 60? É a distância entre o ponto A, que é o A, e esse aqui é o B. A até a força, que é 1 vezes 60. A distância é 1, a força é 60. Agora, a gente tem que analisar qual é a próxima força. Então, ó, o momento dessa já inserida, agora a gente vai usar a de 35.
35 é o inverso, né? Então tem aqui, ó, 35 para baixo e eu tô aqui no meu ponto A. Então eu venho aqui até o ponto, do ponto A, venho até o ponto em que a força de 35 está aplicada e vou girar nesse sentido. Esse sentido é qual? É o horário, então entra positivo. Então vai ficar menos 35 vezes 1. Mesma coisa para o outro 35, só que a distância dessa... Então esse aqui já foi. Agora a distância desse 35 não é 1, né? É 1 mais 1,5. Então vai ficar menos a distância, que é 1 mais 1,5 vezes o 35. Tranquilo? Mesma coisa para a terceira carga de 35 agora, que é essa daqui. Qual é a distância? Então vai ficar negativo, porque está girando no sentido horário. Vai ficar 1 mais 1,5 mais 1,5 vezes o 35. Então agora a gente calculou o momento desse cara. Próxima força, galera, a gente tem isso daqui, ó, é o VB. O VB muda um pouquinho de novo, né? Por quê? Porque olha aqui, ó, o VB tá para cima, beleza? E o ponto A, ele tá aqui. Então, ó, qual a distância? É essa setinha aqui na horizontal. Então, ó, venho sobre ela e giro. Opa, então é positivo. Então vai ficar mais a distância. Quem é a distância? Do ponto A até o ponto B, no qual o VB aqui está aplicado. Esse VB aqui está aplicado. Bom, vai ser 1 mais 1,5 mais 1,5 mais 1. Beleza? Vezes VB. Pronto. E por último a gente tem essa força aqui, ó. Então o VB também tá ok. Essa força aqui de 60. Então qual é a distância? Ela vai ser negativa, porque está apontada para baixo e a gente viu que nesse caso essa força exerce um momento negativo. Vai ser 1 mais 1,5 mais 1,5 mais 1 mais 1 vezes 60, e tudo isso tem que ser quanto, pessoal? Tem que ser 0. Por que 0, professor? Porque está em equilíbrio, pessoal. É a estrutura estática, não está se movendo, não está no sistema dinâmico, a gente tá no estado estático. Então isso aqui vai ficar 60 menos 35 menos, né, aqui, né, gente? Menos quanto? Menos 2,5 vezes 35 menos 1,5 com 1,5 dá 3, mais 1 dá 4. Menos 4 vezes 35 mais 1,5 com 1,5 dá 3, com mais 2 dá 5. 5 vezes VB menos... Agora, essa distância toda ali vai ficar quanto, meus queridos? Então tem 1,5 com 1,5 dá 3, com mais 1, com mais 1, com mais 1, então dá 6. Então é menos 6 vezes 60. Isso tudo igual a 0. Beleza? Até aí, gente? Tranquilo? Pegou? Tranquilo, né? Por enquanto, né? Agora, pessoal, é só finalizar os cálculos. Então a gente tem, ó, quanto que é 60 menos 35? Isso aqui dá 25, né, gente? Então isso aqui já dá 25 menos... Quanto é, pessoal? A gente vai até abrir a calculadora aqui, ó, pra gente fazer isso juntos agora. Calculadora. Quanto é? 2,5 vezes 35 dá 87,5. Então, menos 87,5. Ok. Tem mais? Quanto que é 4 vezes 35? A gente faz aqui, ó. 4 vezes 35. 140. Então, é menos 140 mais 5 VB. Menos 6 vezes 6 dá 36. Só como é 6 vezes 60, 360. Isso tudo é igual a 0, pessoal. Tranquilo até aí? Então, ó, somando todo mundo, a gente tem que é 25 menos 87,5 menos 140 menos 360. Então isso aqui vai dar menos 562,5. Então vai ficar menos 562,5 mais 5 VB. Isso tudo é igual a 0. Tranquilo até aí? E agora, pessoal? Bom, agora fica fácil, né? Então, isso daqui equivale a 5 VB é igual a 562,5. Logo, o VB é igual a 562,5 sobre 5. Conclusão:
Conclusão que esse VB, então, ele é igual a 112,5 quilonewtons, pessoal. Taranana. Olha aí, que legal. Aqui a gente faz junto, pessoal. Porque aqui a ideia é aprender, é ensinar. E assim todo mundo crescer, não é só lorota, né, pessoal? E muito cuidado, vou fazer até um alerta, porque vários alunos nessa semana me mostraram alguns mapas que eles compraram de elementos aí que vendem mapa na internet completamente errado. Então, muita atenção, tá? Bom, pessoal, então essa é a minha reação de apoio vertical no apoio B, ou seja, esse cara aqui, ó, VB. Agora a gente tem que encontrar a VA. Então, como que a gente encontra a VA, pessoal? Fazendo, então, um somatório de forças verticais. Então, agora, a segunda equação vai nos ajudar. Isso aqui, ó, somatório de verticais tem que ser igual a 0, né, pessoal? Então, ó, quem são, então, minhas forças verticais? Ora, a gente tem duas forças verticais para cima, que é as reações de apoio, mais VA, mais VB, menos as forças pontuais, que são quem? 65, 35, 35, 35 e 60. Tá, beleza. Então vai ficar menos 60, menos 35, menos 35, menos 35, menos 60 é igual a 0. Pessoal, entenderam o que eu fiz? Eu só somei todas as forças verticais, beleza? E agora, pessoal, bom, agora a gente pode fazer o quê? VA mais VB, e agora eu vou somar esse rapaz aí, todo esse número gigante, 60 mais 35 mais 35 mais 35. Melhor, já vou fazer negativo, tá? Para não ficar dúvida. Vai ficar menos 60, menos 35, menos 35, menos 35, menos 60. Isso dá quanto, pessoal? Isso deu menos 225. Então isso aqui é menos 225. Isso é igual a 0. Ok. Só que o VB a gente encontrou. Então posso substituir. VA é, no lugar de VB, tá aqui o VB. 112,5 mais 112,5 menos 225 é igual a 0. Conclusão que o VA menos 112,5 é igual a 0. Logo, o que eu concluo, pessoal? Que o meu VA é igual a 112,5 quilonewtons. Ah, que legal, meus queridos engenheiros. Mais legal do que isso é só a gente ganhando do São Paulo e vai ter gol do Gabigol. Bom, pessoal, entendeu a ideia? Então, tá aqui, pessoal. A gente calculou, então, todas as reações de apoio da nossa estrutura. Pegou a ideia? Bom, a próxima etapa agora é calcular os esforços cortantes e os momentos fletores. Só que para isso a gente fazer várias seções e calcular para cada seção as funções, pessoal, em virtude da coordenada para cada seção. E depois obter todas as funções e no fim fazer os diagramas. Beleza, meus queridos? Bom, eu espero ter sido claro. Tentei dar meu melhor aqui para passar para vocês de forma bastante didática. Então, se você ainda não finalizou seu mapa, manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudá-lo, tá bom? Queridos, vou ficando por aqui então. Conto com o apoio de vocês. Desde já agradeço pela confiança depositada no meu trabalho ao longo desse módulo. Nos vemos no próximo módulo, tá bom? Portanto, precisando de uma força nesse mapa e nos demais, controle estatístico, gestão da qualidade, todas as demais matérias, estou ajudando em todas, é só mandar um WhatsApp, beleza? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!